Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje vamos dar sequência à série Prosperidade Divina, onde estamos falando sobre como entendermos o conceito de prosperidade à luz da Bíblia e principalmente entendendo sobre algumas histórias e perspectivas bíblicas, como que nós podemos acessar essa prosperidade. Amém, amados? Lembrando que não estamos falando apenas sobre prosperidade financeira, eu sei que isso é importante, muitos de nós pensamos isso. Eu mesmo confesso que quando eu comecei a conhecer a palavra de Deus, uma das minhas principais dúvidas e curiosidades de pesquisa era sobre estudar prosperidade financeira à luz da Bíblia e principalmente, por exemplo, através de provérbios. Mas não estamos falando apenas disso. Não se atém apenas a algo simples dentro de um todo. Isso seria muito miserável da nossa parte se nós buscássemos a prosperidade de Deus olhando apenas para o ponto de vista financeiro. Vamos dar sequência a essa série, vamos conhecer mais algumas histórias no dia de hoje. Espero que você goste. Não esquece, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui no nosso sininho, se torne inscrito de uma vez por todas, caso ainda não seja, para que você não perca nenhum aviso, nenhuma nova postagem nossa, amém? Vamos lá, vamos dar sequência à nossa série. Entre agora lá em Gênesis capítulo 41, versículo... Tinha marcado aqui, esqueci. 41, versículo 55, perdão, vamos lá. Gênesis 41, 55, assim diz a palavra do Senhor. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agarrava em todo o Egito, e de toda a terra vinha gente do Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Aqui nós estamos lendo um contexto histórico onde José, que foi colocado como governador do Egito, ele passou a ser literalmente o homem que determinava quem poderia comer ou não. Ou seja, o homem que detinha todos os alimentos do mundo nessa época. Por quê? Porque Deus usou ele para que ele desse uma instrução através do faraó, interpretando o sonho dele, e quando ele interpreta o sonho dele, ele se torna governante do Egito, e nessa interpretação, Deus revela para José que haveriam 7 anos de fome, 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Ou seja, ele orienta José sobre o tempo certo que ele precisava armazenar para depois o tempo que ele poderia, de fato, se usar dos armazenamentos dele e, além disso, prover para todos ao teu redor, principalmente as outras nações ali. Então, aqui, como a gente falou no último vídeo sobre a prosperidade da formiga, lembra? Sobre reconhecer os tempos divinos, reconhecer o tempo de guardar, reconhecer quando é o verão, quando é o inverno, reconhecer quando temos que guardar e quando temos que ceder, quando temos que prover, quando temos que ser bênção na vida de outras pessoas. José aqui, através de uma inspiração divina, ele, além de se tornar governador, além de ser colocado nesse posto por Deus através do faraó, ele também é usado para que ele seja o canal de bênçãos em toda aquela terra naquele momento. E o melhor, ele não é usado apenas para o Egito, ele é usado para as outras nações, inclusive para a sua própria família, que não sei se você lembra da história dele, mas que ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, depois ele foi injustiçado pelo Potifar, quando a esposa dele diz que ele tenta violentá-la, e aí ele é preso, fica um tempo preso injustamente, e depois disso, ao interpretar o sonho do faraó, ele é solto e depois se torna o governador do Egito. E aí, a partir disso, ele com poder, ele já com cargo, ele já no alto patamar, ele reencontra a família dele, especificamente porque a família dele estava passando fome e estava prestes a ficar sem ter o que comer, e o reencontra pedindo comida. E ele ali se revela para os seus irmãos, ele ali se revela para o seu pai, reencontra o seu pai, reencontra os seus irmãos, libera perdão sobre ele. Já falamos muito aqui sobre essa história e sobre liberar perdão principalmente, mas o cerne do que nós queremos falar hoje, através da história de José, é que principalmente ele se tornou um homem próspero, e não apenas próspero, o homem mais próspero de toda a terra, depois apenas de Faraó, nessa época, simplesmente porque ele seguiu uma instrução divina, simplesmente porque ele interpretou o sonho de Faraó e ele soube interpretar os tempos de Deus sobre o Egito naquela época. Então, quando nós entendemos os tempos de Deus, e principalmente quando nós
entendemos e pedimos e recebemos dele a capacidade para administrar toda a prosperidade que Deus traz até nós, e nós conseguimos administrar para guardar aqui, ceder ali, para botar aqui. Nessa época, por exemplo, a Bíblia diz que José, inclusive, construiu muitos celeiros por conta disso. Então ele entendendo, não, peraí, a gente vai ter 7 anos que a gente precisa armazenar muito, então para que a gente armazene, para que nada estrague, nós precisamos construir celeiros para armazenar isso tudo. Então ele teve a inteligência e a sabedoria de um gestor, de um grande administrador. Por isso que até hoje ele é considerado um dos maiores administradores de todos os tempos, porque ele administrou durante 7 anos toda a colheita daquele povo, daquela nação, e nos próximos 7 anos ele se tornou o homem que falava quem poderia e quem não poderia comer. Ele vendia comida para todos os outros povos, tornando o Egito uma das maiores nações da época. E por entender esses tempos, ele, além de ser um dos homens mais prósperos, ele também pôde reencontrar a família dele e sustentar toda a família dele. Então aqui ele foi colocado sobre um posto de liderança, de governança, mas sobretudo ele pôde cuidar dos deles. Então uma das coisas que nós precisamos querer quando nós falamos de prosperar, e aqui agora nesse momento sim estamos falando um pouco mais especificamente até sobre prosperidade financeira, é que tudo que chegar às nossas mãos será usado como bênçãos nas vidas, não apenas das outras pessoas ao nosso redor, mas principalmente dos nossos familiares, da nossa família, da nossa parentela, dos nossos amigos mais próximos, por exemplo. Por que não? Você pode ser um canal de transformação na vida de todos ao seu redor. E não apenas com dinheiro, não apenas com recursos financeiros, mas também com o conhecimento que Deus te deu. Pensa, tudo aquilo que você já aprendeu, todas as experiências que você viveu, tudo que Deus já te permitiu viver. Será que você não pode usar isso para transbordar na vida de alguém? Seja através de um vídeo, através de uma conversa, através de uma mentoria, através de um conteúdo, de um livro, não sei. Mas será que você não pode ajudar alguém com tudo que você já viveu e já aprendeu da parte de Deus? Deus talvez queira que você use isso. Eu não sei nem porque eu estou falando isso, provavelmente é para alguém especificamente, mas Deus quer que você use tudo que você aprendeu na tua vida para ofertar na vida de outras pessoas. Não se prenda a apenas recursos financeiros. Talvez você pense às vezes, pô, eu gostaria tanto de poder ajudar talvez um projeto, ou talvez uma pessoa, uma família, talvez pessoas ao teu redor, mas será que você não está se preocupando às vezes demais com dinheiro e esqueceu que você pode ajudar de outras formas? Talvez com o teu tempo, talvez com o teu conhecimento, talvez com um ombro amigo. Você pode ajudar. Se preocupe em transbordar na vida de outras pessoas. Mas para continuarmos e voltarmos aqui ao nosso cerne falando sobre prosperidade, além da história de José, eu quero enfatizar uma coisa muito importante quando nós falamos sobre provisão. Porque quando nós entendemos aqui a história de José, nós entendemos principalmente para o sonho que Deus dá para José, lá quando ele ainda está adolescente, antes mesmo de ser vendido como escravo, a Bíblia diz que Deus dá um sonho para José, onde ele vê, ele com os irmãos dele, ele vê que o trigo dele fica sobre o trigo dos irmãos, e o trigo dos irmãos se ajoelham diante dele, ou seja, Deus está mostrando para José que ele ia dar para José um cargo de liderança e que os irmãos iriam se curvar diante dele, o que a gente vê que aconteceu de fato, mas que naquela época, quando ele ainda era adolescente, ele não teve maturidade para guardar aquilo para si, ele tentou dividir com o pai, tentou dividir com os irmãos, e obviamente os irmãos que não gostavam tanto dele usaram isso como chacota, usaram isso como uma forma de ainda mais menosprezar ele, mas ele depois foi usado por Deus para de fato ajudar e ser o provedor da família. Mas o que eu quero dizer aqui com isso é que antes mesmo de José nascer, Deus já tinha isso preparado, ou seja, essa provisão sobre a família de José já estava preparada sobre ela antes mesmo de José nascer. A provisão vem sempre antes da bênção. Vitor, me mostra isso em outra passagem então. Vamos lá, vamos embora. Vamos em Reis, 1 Reis, capítulo 17. Vamos agora para outra história, outro contexto, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Vamos primeiro ler a história e depois eu vou falar um pouco mais. Capítulo 17, versículo 1, tá? Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, que era o rei da época de Israel: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. E depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Aqui,
Eu quero que você preste atenção apenas em uma conjugação verbal. Isso é muito importante para entendermos isso à luz da Bíblia. Olha o que Deus fala: você beberá do riacho. Ou seja, ali ele dá ordens que não vai mais cair chuva sobre aquela terra. Ou seja, ninguém vai mais conseguir ter água para beber. E aí Deus fala para Elias que ele vai para o rio Querite e lá ele vai beber a água do riacho. Só que depois disso ele fala: e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Ou seja, Deus não falou que eu darei ordem aos corvos. Deus falou: eu dei ordem aos corvos. Isso significa que ele deu no passado. Isso significa que antes mesmo de Elias profetizar, antes disso tudo acontecer, Deus já tinha preparado a provisão para Elias. Deus já tinha um lugar preparado, um riacho preparado, alimentos preparados que chegariam através de corvos. Deus já tinha preparado tudo. Antes de tudo isso acontecer, Deus já tinha preparado, assim como foi na época de Moisés, que Deus, desde o nascimento de Moisés, preparou todo o caminho. A bênção para a libertação do povo naquela época da escravidão no Egito já estava preparada quando Moisés nasceu. Ou seja, Deus tem planos que são muito maiores do que os nossos. Por isso que nós falamos, Deus tem planos de nos fazer prosperar, mas nós precisamos confiar na perfeição dos planos divinos, porque os planos divinos são perfeitos. Ele escolhe tudo, ele decide tudo, ele planeja tudo muito antes de nós nascermos. Então, quando nós estávamos no ventre das nossas mães, Deus já tinha um plano perfeito para mim e para você. Só nos cabe entender e buscar nele qual é a revelação desses planos. Deus preparou o cordeiro perfeito antes de Adão pecar, antes de Adão cometer aquele primeiro pecado no Éden. Ele e Eva, Deus já tinha o cordeiro perfeito preparado para ser entregue por mim e por você para redimir nossos pecados. Então, se você entende isso, você entende que antes mesmo de você passaram por uma necessidade, seja financeira, seja na área amorosa, seja na área espiritual, Deus já tinha a provisão para você preparada. Creia nisso, confie nisso e ore por isso, que você vai apenas acessá-la. A questão não é que você precisa de uma provisão. Às vezes nós oramos pedindo uma provisão, mas não é quando nós pedimos uma provisão que nós recebemos. Pelo contrário, a provisão ela já foi declarada, ela já foi decretada sobre nós antes mesmo de nós nascermos. Nós só precisamos das chaves certas para acessá-la no reino espiritual e depois também no reino físico. Amém, amados? Espero que vocês tenham entendido. Isso é uma chave importantíssima para a tua vida de prosperidade, para o teu ano de prosperidade agora em 2024. Amém? Vamos orar para finalizarmos. Feche seus olhos se você puder. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra. Nós te agradecemos, Pai, por nos instruir através da tua palavra, através da história de José, de Elias, de Adão. Pai, muito obrigado, Senhor, por nos instruir e preparar a nossa provisão antes mesmo, Pai, de nós precisarmos dela. Em nome de Jesus, nos dá a chave necessária, Pai, para que nós possamos acessá-la. Nos dá entendimento sobre os teus tempos, Pai. Nos dá capacidade de administração, como o Senhor deu a formiga e como o Senhor deu a José nessa época. Nos dá entendimento, Pai, sobre os teus tempos, para que possamos seguir os teus caminhos, acessar os teus planos e a tua prosperidade para nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bem, amados, até semana que vem.